Foi. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme. Tudo bem contigo? Como é que estamos nesse final de semana? Nessa semana, sei lá, últimos 15 dias de uma loucura completa no atletismo mundial. E estamos aqui para abrir o 10º episódio do nosso podcast, As Suas Marcas. E eu queria também já aproveitar, antes de tu dar teu bom dia, antes de tu falar qualquer coisa, eu queria pedir para as pessoas para seguirem lá no nosso Instagram, @assuasmarcaspod, para ficar por dentro de todas as informações, porque assim, a gente está quase batendo 100 mil inscritos, faltam agora só 99.900. E aí, se todo mundo seguir lá, logo, logo a gente vai bater os 100 mil inscritos no nosso Instagram. Só se todo mundo. Nossa! Se todo mundo que escuta curtir, fica 99.895. Na verdade, assim, eu acho que se todo mundo mandar para 1.000 amigos, logo, logo a gente consegue bater essa marca. Ai. Pirâmide, isso aí. A gente abriu um programa de benefícios pra galera, mas assim, falando sério agora, sem ser essa zoeirinha para descontrair o início do episódio. Cara, eu tenho recebido, eu não sei se tu tem recebido também, mas tenho recebido bastante feedback positivo das pessoas, assim, que têm escutado ali, alguns alunos que já escutam, algumas outras pessoas de fora falando assim, e que tem curtido muito o que a gente tem trazido aqui, o que a gente tem falado, meio às vezes com pauta, às vezes sem pauta. Então, acho que nunca foi a nossa intenção, na verdade, eu acho, fazer sucesso com o podcast. Estamos muito longe disso. A gente está aqui para conversar, para falar sobre atletismo, mas eu recebo muita foto, muito videozinho de gente assistindo, assim, né, no WhatsApp aqui. As pessoas me mandam, tô vendo vocês e tal. Então isso é bem legal, é bem bacana que as pessoas tenham gostado do que a gente tem falado aí. Estamos chegando no 10º episódio para trazer algumas coisas para a galera. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Essa semana que passou, cara, que loucura. Foram 9 dias, do dia 8 de fevereiro a 16 de fevereiro, 6 recordes mundiais. E tá insano, né? Pra gente aqui que quer falar sobre, vai ser curto o episódio de hoje para falar sobre todos os recordes, todas essas performances que estão acontecendo já no começo do ano. A gente vai tentar falar principalmente do recorde mundial da meia maratona, que esse é muito assustador, realmente. Eu tô chocado, assim, ontem a gente tava rodando ali com o pessoal até do Clube da Endorfina, que é uma assessoria aqui de Porto Alegre, nossa, que tem vários amigos que treinam ali, e a gente tava rodando ali e conversando justamente sobre isso, assim, no sentido de que, cara, beleza, caíram 6 recordes mundiais, 2 deles na mesma prova, inclusive, mas assim, a infinidade de recordes continentais, recordes nacionais, recordes de área. Tipo assim, cara, é muita coisa caindo, é muito recorde caindo. A gente tem um grupo aqui no WhatsApp, eu e o Curtis, para mandar algumas coisas, material aqui pro podcast, para criar pauta e tal. E toda hora tava chegando um novo ali, uma fotinha, um print novo, tipo assim, olha, aconteceu isso. Então, assim, esse ano realmente o atletismo começou ainda na temporada indoor de maneira completamente assustadora. E já que tu puxou o assunto, né, para meia maratona, para o recorde da meia, eu estava aqui abrindo um dos prints que a gente se mandou aqui, que ele é insano, né? O cara passar 13h38 os 5 quilômetros, 26h50 os 10 quilômetros, 39h47 os 15 quilômetros, 53h10 os 20 quilômetros, para terminar a prova com 56h42, 2 minutos e 41 por quilômetro de ritmo. Isso é realmente assustador. Isso aí, cara, isso aí prevê uma maratona, cara, na casa de 2,49, 2,51 por quilômetro, sabe? É uma coisa. Realmente assustador. É assustador. Isso prevê uma maratona para baixo de 2 horas, fácil, para baixo de 1h59. Então, assim, o que vai acontecer quando ele tiver numa maratona vai ser algo de se esperar, assim, né? Então, do ponto de vista, acho que, sei lá, não sei se os caras perderam o medo de fazer força, os caras, não sei o que dizer. É impressionante, é chocante, é surreal o que aconteceu.
Tem data já, né, para a estreia dele. E essa meia foi uma preparação. E, cara, eu acho que ele vai assombrar realmente o mundo. Porque assim, a gente não pode esquecer, né, do Tadesse, que era um cara que foi recordista da meia e nunca conseguiu correr uma maratona. É claro que existe essa possibilidade do Kiplimo não conseguir encaixar uma maratona, existe, mas é muito improvável pelo que ele construiu nesse tempo, né? Assim, cara, ele tem 5, 5 mil, 10 mil consistente pra caramba, medalhista olímpico e recorde correndo 10 km forte, 15 km forte, ele bateu, né, o 15 esses tempos aí. E agora essa meia maratona é insana, cara, porque é isso aí, 2,41 por quilômetro, né? É 1,5 para quem não tem a noção assim, quanto que é na pista se ele fizesse 21 numa pista de 400? É 1,5 cada volta. É assim, cara, o cara correu a meia, 1,5, fica girando, 1,5, 1,5, 1,5. Então é assustador assim para todo mundo, né, o que ele fez. E ele, assim, destruiu o recorde que era do Kegelcha, que era 57,30, ele correu 56,42, né? Tem uma foto comparando as parciais. O primeiro 5 dos dois, tanto do Kegelcha na época que ele correu, quanto agora do que veio, foi igual, 13 e 38. Só que daí pra frente, assim, ó, o Kiplimo é realmente fora da curva. Enquanto que Gelcha, do 5 pro 10, correu 13 e 34, o Kiplimo já correu 13 e 12. E aí do 10 pro 15, cara, o Kiplimo corre 12 e 57, enquanto o Kegelcha na época correu 13 e 44. Só aí são 47 segundos. E aí do 15 pro 20, o Kiplimo 13 e 23, o Kegelcha 13 e 36. E aí dá essa diferença, né, de muitos e muitos, de 48 segundos, né, o tempo total. Sim, ninguém apostaria nisso antes dessa prova, tenho certeza. De quebrar, talvez sim, mas por tanto, cara, é muita coisa, né? O Kegelch, assim, já foi um tempasso que ele fez e o cara correr 56,42. É isso. Agora, a gente vai chegar assim, ó, pra maratona, cara, vai ser muito legal, porque a teoria, ela nos diz uma coisa, né? Vocês que são profissionais de educação física, assim, pega o livro. Qual que é aquele autor que ele tem O as Daniels, o fórmulas? Daniels, O o Daniels, Daniels, né? Jack Daniels. Vai ser muito legal isso, porque assim, na teoria agora existe, né? Quanto que provavelmente. Ó, tomar um Jack Jack Daniels. Daniels, ele mesmo. E assim, quanto que provavelmente ele corra na maratona, né? Porque esse 56,42, eu acredito que um sub 2 é real, né? É, Pela matemática, assim. deixa eu ver, eu vou jogar aqui enquanto a gente fala. Eu vou abrir a calculadora do Daniels aqui e eu vou calcular o que ela prediz. Mas assim, uma coisa É, que me chamou a atenção nesse ponto é que assim, peraí, 56,42, né? É o recorde. Isso aí rapidamente no Daniels dá equivalência de 1 a 58,40. pô, é. E cara, não é impossível. Não é Não. impossível. Só que sabe o que é É, mais chocante disso? O mais chocante para mim, na verdade, é que ele prevê um 3 quilômetros, um 3.000 para 7,05 e um 5.000 para 12,22. Além de um 10.000 para 25,47. não, já dá uma viajada, né? Isso aí, tipo assim. Só que assim, É, uma coisa que eu queria falar antes quando a gente começou a falar quando a gente começou a falar do recorde e quando deu as parciais ali, cara, do 10 para o 15 ele correu 12,57, tá? Eu quero que tu me diga uma prova no mundo que não é competitiva alguém correr 12,57 num 5.000. sim. Cara, é insano. O cara, ele é competitivo em qualquer prova de 5.000 numa passagem do 10 para o 15. Isso é bizarro, é totalmente surreal, assim, essa E marca do como ele cara. chega, né?
o mais impressionante é assim, cara, ele chegou aqueles últimos 50 metros dele como se estivesse fazendo um sprint de uma prova de 800, sabe? Isso que o cara não chega sofrendo, assim, não chega o último 1000, sabe? Careta ali, tu vê que tá no limite. Não, o cara chega dando risada. Isso, pra mim, é o mais impressionante de alguns atletas como ele, que vem batendo recordes por aí, que eles cruzam a linha e parece que eles não correram, sabe? Enquanto outros ali que correram junto estão todos deitados, morrendo. Tem alguns que não, que estão tranquilos. A gente vai chegar nessa prova que eu tô citando, esse exemplo, que teve um recorde também essa semana, que parece que é adulto contra crianças correndo, mas o Kiplimo, essa maratona que ele vai correr, assim, ó, primeiro que tem que ter coelho muito bom, né? Porque se não tiver coelho bom, cara, o cara vai atropelar do começo ao fim. Então eu acho que a responsa dos coelhos nessa maratona que ele vai correr vai ser gigantesca, porque ele vai pedir as parciais que ele quer, né? Sim, Vai ser assim, sim. o que que tu quer passar? Eu quero passar tanto, 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 e o coelho se vira, e aí vamos ver o que vai acontecer, mas é uma maratona que, nossa, vai parar assim o mundo do atletismo, porque esse cara pode fazer história, né? A gente, até pouco tempo atrás, um ano e pouquinho que o Kipton faleceu, a gente acho que estava bem carente assim de pensar quem que pode, né? O Kipchoge já no fim de carreira, quem que pode baixar de 2 horas? Acho que vai demorar, né? Muita gente falou. E agora não, pô. Um ano depois tem um cara que pode bater a qualquer momento esse recorde. E tem uma coisa também que né, essa questão da competitividade que a gente sempre bate nessa tecla aqui no podcast, assim, além do Kiplimo, a gente não pode esquecer que, embora a estreia dele tenha sido, entre aspas, com bons ouvidos, uma bosta, tem o Jack, putz, me fugiu o nome dele. A O estreia de recordista quem? Que não foi boa? do Cheptegei, do Cheptegei. Ah, tá. A estreia do Ele Cheptegei, vai sim. correr, me tinha fugido do nome dele. Ele vai correr agora também a maratona, vai tentar, é Londres ou Tóquio que ele vai correr agora, não lembro. Mas ele vai correr uma das duas maratonas agora, uma das majors, tentando marca, e assim, esses dois caras na mesma prova, a gente não pode descartar o recordista mundial do 10 mil como um cara que também pode fazer isso, sabe? Eu acho que a gente está muito bem servido de competitividade e Londres, a gente vai falar disso acho que mais para frente um pouquinho, mas Londres anunciou um field bizarro também. Então, assim, eu acho que competitividade não vai faltar pelos próximos 10 anos. E a gente não pode esquecer também do Kegelcha, né, cara? Que o Kegelcha daqui a pouco também vai correr uma maratona e tem o Barega e tem, tipo, sabe, tem muito cara que é O competitivo. Aregawi. O Aregal e tem muito cara que é competitivo nas provas curtas que vão subir, né? E assim, então eu acho que a competitividade está muito bem servida pelos próximos 10 anos aí, e com certeza nesse período, acho que muito menos do que isso, talvez nos próximos 10 meses, caia a marca do Sub 2. A gente falou no último episódio ali o exemplo da milha indoor, que das 10 melhores marcas, 5 tinham sido feitas naquele meeting nos Estados Unidos. E que a gente tá numa geração assim de grandes atletas, como talvez a gente fazia tempo que não estava. E no fundo é a mesma coisa, né, cara? Que Lima Cheptegei, a gente tem, queira ou não queira, cara, o Kipchoge ali no final de carreira, mas um cara lendário, o Bekele, muitos caras assim que é a velha guarda, mas uma geração nova chegando muito forte e os caras que são detentores dos recordes, né? Hoje da maratona do talvez o 1500 sai dessa lista, né? Porque ainda é o recorde antigo do Ruge, mas cara, do 3.000 para cima são todos recordes recentes, né? 3.000, 5.000, 10.000, meia e a maratona. Então, a gente é privilegiado, assim, a gente tá numa geração, cara, fenomenal, assim, de poder acompanhar esses caras todos no auge e qualquer prova, assim, é uma surpresa que eles podem quebrar um recorde. E agora me bateu uma dúvida, uma questão bem técnica mesmo, que tu vai saber explicar infinitamente melhor do que eu, porque tu teve as duas experiências como atleta profissional, eu como atleta amador, eu nunca coloquei uma sapatilha no meu pé. Mas eu tenho uma dúvida
com relação a sapatilhas modernas e as sapatilhas antigas. Tu acha que ela tem a mesma diferença, eu digo assim, percentual que o tênis de placa trouxe para em comparação aos tênis antigos, aos tênis que não tinham placa, essas novas sapatilhas, dá para colocar alguma coisa na conta dessas sapatilhas também? Acredito que sim. Eu acredito que o tênis de placa, a proporção do tênis antigo para o tênis de placa, a ajuda do tênis de placa na rua é muito maior. Assim, é infinitamente maior, porque, cara, tem uma tecnologia insana, é alto pra caramba, tem a placa. Assim, o AlphaFly, que foi agora o que o primo correu, é assim, a tecnologia é gigantesca, né? Como os outros tênis que vêm sendo desenvolvidos. As sapatilhas modernas ajudam também, sem dúvida, é um dos fatores. Eu fico pensando às vezes, sabe, o Guerrouj com uma sapatilha dessa, o que não poderia ter feito, né? Ou não também, mas acredito que sim. E um Rudisha da vida, que. Porque assim, as sapatilhas antigas, né, eu peguei no começo ali, eu peguei essas sapatilhas antigas. Começo não, assim, uns 5, 6 anos, essas sapatilhas até 2019, 20 ali. Cara, as sapatilhas antigas, elas eram muito leves e assim, não tinha nada de amortecimento, nada de suporte, sabe? Tu sentia, cara, a pista, tu sentia a pista sintética, tu sentia ela, sentia uma pedrinha, alguma coisa, tu sentia na sola do teu pé. Tanto que assim, doía muito para correr. Depois de uma prova, a gente ficava, nossa, tendão, principalmente, panturrilha, porque ela não tinha nada de suporte, sabe? Eu gostava de correr com sapatilha mais dura, assim, com solado duro, porque ela ajudava um pouquinho mais nessa questão do impacto, assim. Mas tinha gente que corria com sapatilha bem maleável, leve, que aí, assim, cara, o solado era muito fino, sabe? Não tinha nenhum suporte, nenhum retorno também, machucava muito. E essas sapatilhas novas que tem hoje, elas têm um drop maior, assim, né? Uma altura maior e um suporte muito maior. Tem sapatilhas igual da Nike, que tem uma bolha na frente, que a gente fala, e eu acho super confortável de correr, super agressivo, assim, tu pisa, tu sente o retorno na hora. Tem outras sapatilhas que são mais altas, assim, desde da ponta até a parte do calcanhar, que assim, a parte principal, cara, que tu consegue treinar e parece que é um tênisinho, sabe? Parece que é um tênis baixo. É a mesma sensação, assim, é confortável. Tu sente uma baita, um retorno de energia. E isso faz com que se machuque muito menos, né? Porque tu consegue treinar e ela dá um suporte bacana. E a questão principal é o retorno de energia, cara. Tu pisa assim com uma sapatilha dessas, mais tecnológicas, novas, e ela te empurra assim, semelhante ao tênis de placa, mas o tênis de placa é muito mais, né, esse retorno. Mas as sapatilhas modernas também elas estão sendo bem desenvolvidas. A World Athletics já colocou alguns limites, né? Assim, tem uma lista de sapatilhas autorizadas, então existe um regramento sobre isso, mas não há dúvidas assim que pegar a sapatilha aí de um passado recente, cara, 2010, 2012, ali Londres, Olimpíada de Londres, era um mundo de sapatilha. Hoje é outro mundo, assim, tu não vê mais ninguém correndo com as sapatilhas antigas, sapatilhas assim, que não tinham suporte nenhum, que era leve, 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 leve. Hoje as sapatilhas seguem leves, talvez não tão leves quanto as outras, mas elas têm um suporte assim, muito maior, sabe? E aí a gente viu o Shape Tenguei batendo recorde com essas sapatilhas, né? Do 5, do 10. As mulheres também, o Ingebrigtsen sempre com essas sapatilhas, agora o Nuguzi. E aí eu acho que a pista, esse avanço também tem muito da sapatilha. A rua, a gente também não tem como negar que os tênis de placa vêm trazendo resultados muito bons. E para gente, para você que também tem essa experiência do tênis, é muito diferente, né? Eu quando me pergunto assim, eu já fiz treinos de rodagem que, cara, com tênis normal, às vezes, pô, saía rodar lá um longo a 4 por mil. Cara, o tênis de placa, tu coloca, tu roda 13,40, 13,45 com a mesma sensação. A mesma sensação. Ele te impulsiona muito mais, né? Te faz com que tu corra mais rápido com a mesma sensação. Isso é impressionante. Então, para esses caras que correm a 2,50, às vezes, sei lá, correr a 2,48, com um tênis melhor, mais tecnológico, no fim,
esses 2 segundos por mil é muita coisa, sabe? E então, sim, a tecnologia, ela é um fator que, sem dúvida nenhuma, ela tá, ela tá contribuindo. Eu tenho uma história sobre isso. Eu, em 2000, a primeira vez que eu corri o 1500 mais forte, cara, a Nike colocou ali nós não somos patrocinados, né? Mas então nós Ainda. somos gente como a gente que vai no site, compra, encomenda. E cara, no meio da pandemia ali, eu ia correr um meet na Argentina. Eu tinha 3,46 no meu melhor 1500 na época. E aí eu comprei uma sapatilha que é essa da Nike tem a bolha na frente, né? Eu vi no site da Nike do Brasil e olha, eu vou comprar. Isso, sei lá, dezembro, janeiro. O meet era lá por março. Comprei a sapatilha, não tinha botado no pé nunca. No dia da prova, aquecimento, coloquei no pé. Eu falei, vai isso, vai assim mesmo. Vamos botar no pé e ver o que dá. Cara, eu corri com a sapatilha 3,40. Esse dia eu me assustei, assim. Claro que não foi só a sapatilha, né? Assim, 6 segundos e 1.500. Foi toda a construção, treino, a base. Mas eu lembro que todos os atletas do Brasil que estavam lá, todos saíram comprar a sapatilha. Muita gente que viu vídeo no Instagram pediu, cara, essa sapatilha é boa mesmo, meu Deus, tu correu muito forte e tal. E aí os atletas começaram a usar, né? Muitos ali do alto rendimento que estavam lá, os meio fundistas, e também viram que tem uma diferença. E talvez também, cara, questão psicológica, né? Coloca uma maca no teu pé. Eu acho que tem esse fator também de tu saber que tu tá usando o melhor equipamento disponível. Mas ajuda, ajuda. Eu tive essa experiência aí, que eu poderia botar na conta da sapatilha, 6 segundos do 1500. Não foi só a sapatilha, mas eu acho que contribuiu mesmo por esse suporte, essa troca de energia assim que dá. E ainda mais com a pista de atletismo, né, que ela tem já essa questão emborrachada ali, a pista sintética. Bem bacana aí. Eu lembro que o pessoal achou que a sapatilha tinha feito um milagre em mim. E, e aí o pessoal saiu correndo comprar aí, quase todos meio fundis do Brasil que estavam acompanhando lá, compraram a sapatilha. Uns não melhoraram, ficaram frustrados, mas outros deu certo e é isso, né, cara? A gente vai tentando, vai se espelhando aí no que dá certo, vai tentando. Eu acho que assim, tu falou uma questão que eu não queria te interromper quando eu tava falando, mas é uma questão bem interessante também de falar, que a própria pista, né? A pista sintética, ela já tem ela já te empurra, né? Ela já te devolve energia, né? Ela já tem essa questão, já é pensada nisso, ao contrário, por exemplo, da pista do carvão, da pista de brita, da pista de saibro, que tu vai bater ali, não vai voltar. A pista sintética, ela é pensada já para te retornar essa energia. Inclusive, até traçando um paralelo assim com a questão de treinamento e questão de alto rendimento também, existe, quando o Esporte Clube Pinheiros, que é um clube gigante lá em São Paulo, tem muitos atletas de alto rendimento, isso há muitos e muitos anos, isso foi falado, eu escutei isso numa palestra há muito tempo atrás, de um treinador do Esporte Clube Pinheiros na época, e ele falou que quando houve a transição do carvão, né, que a Pinheiros tinha uma pista de carvão, e aí houve a transição, construíram a pista sintética, né? Eu não sei se essa pista já foi reformada hoje ou se é a mesma pista desde aquela época, mas ele disse que quando entrou, os atletas começaram a treinar na pista sintética nova, tipo assim, 95% dos atletas, seja do meio fundo, do fundo, da velocidade, tiveram problemas de tendão. Então, assim, porque o retorno de energia, ninguém estava acostumado ainda a ter aquele retorno de energia para os treinamentos, né? Sempre que ia competir numa pista sintética era uma coisa, mas quando começaram a treinar muito na pista sintética, teve que ter um tempo de adaptação, teve que ter né, entrar ali uma questão multidisciplinar com o pessoal da fisioterapia, do reforço, para conseguir fazer com que reduzisse a quantidade de lesões que houveram quando houve essa transição na pista de atletismo de carvão para a pista sintética. Então, assim, já dá para ter uma noção que é a mesma coisa que tu disse com relação ao tênis, né? Que antigamente a sapatilha dava dor nos tendões, a sapatilha doía, e tem alguns tênis de placa que quem não está acostumado, eu sei que tem o caso, a primeira vez que tu usou o tênis de placa, tu ficou todo doído no outro dia. Eu tinha um tênis de placa que eu perdi, essa história é maravilhosa,
Teve um tênis de placa que eu perdi, que foi o melhor tênis que eu já usei na minha vida. Para mim, nenhum que veio depois é tão bom quanto ele, mas era a mesma coisa. Eu ficava 2-3 dias com dor nos tendões depois que eu usava ele por causa desse retorno de energia. Então, ele vai melhorar, ele vai te dar performance, mas o atleta amador ele tem que abrir o olho assim com relação a isso, que não é um tênis para treinar todo dia, não é um tênis para bater todo dia, é um tênis muito caro, é um tênis que vai te agredir na mesma proporção que ele te protege. Então, assim, abrir o olho com o tênis, com a sapatilha, com essas questões da placa também. O atleta mais amador que nos escuta, assim, ele não vai fazer magia para ti nos treinos, né? O treino é para te sofrer, para tu adaptar o teu corpo, e a prova, assim, daí tu executa isso com maestria. Mas vamos tocar o baile, que nós já estamos quase na metade do episódio aqui, nós só falamos desse recorde mundial assombroso do Kiplimo, que inclusive tem uma coisa muito similar contigo numa competição, mas eu vou deixar isso para outra hora. Ontem eu recebi o vídeo de novo, cara. Esse vídeo, aquela vez que ele fez isso, eu recebi tanto. Mas deixamos para outra oportunidade. Vamos deixar para outra oportunidade. Quem sabe, sabe. Gente. Um episódio para causos do atletismo. A gente vai fazer, a gente conta essa. Cara, recorde mundial que chocou e que nós erramos feio no último episódio, nos nossos palpites. Nos calou literalmente. É o menino Jacó, né? O menino Jacó nos calou bonito. Eu perguntei pro Paulinho se ele achava que ele ia quebrar o recorde mundial. Paulinho, não, começo de temporada. Eu, não, também. Toma, 3,45 numa milha. Não, ele bateu o recorde do 1.500 e da milha, né? Então, assim, foram 2 recordes mundiais no combo, né? Não, passou 3,29 e 63 do 1.500. Bateu o recorde mundial que era dele. E 3,45,14, né? O primeiro homem a baixar de 3,46 uma milha e baixou por muito, cara. 3,45,14, quase abaixo de 3,45. É demais, né? E essa prova, o que me chamou mais atenção é isso, assim, ó. Saiu o Coelho puxando a prova, os outros atletas tentaram acompanhar, mas tu vê a mecânica, sabe? O Jacob Ingebrigtsen muito tranquilo, rodando, assim, tu vê que ele tá girando. Tinha um cara ali, um dinamarquês, eu acho, que ele tava, o Nilsson, ele até é finalista olímpico, holandês, ele, cara, tu vi que desde o começo, assim, sabe, tá fazendo força pra caramba, e não deu outra, assim, todos que tentaram acompanhar ele, quebraram, assim, né, a questão do ritmo, correram, cara, 3,52 o segundo e tal, que é uma marca boa pra uma milha, mas assim, sentiram muito depois, e ele até o 1.500, cara, ele manteve muito ritmo, né? O último 100 dele realmente caiu um pouco, depois a gente pode falar das parciais, mas é impressionante, assim, parece, sério, assistindo parece que é um adulto contra criança, é absurdo, assim, ele abriu mais de 50 metros dos outros, numa pista indoor, né? Tipo um quarto de pista, e a questão mais impressionante, que depois quero que tu fale também, é o pós, né? Porque assim, a gente vê ele chega, ele tá ali abanando, sorrindo, feliz, cumprimenta o coelho e tal. Cara, os outros que chegam, eles vão chegando e vão caindo, sabe? Eles vão chegando e vão sentando na pista e caindo, assim. E o Ingebrigtsen ali, cumprimenta eles, dá um sorriso aqui, um sorriso. Então, isso é o mais impressionante. É o cara correu 3,45 numa milha, bateu o recorde mundial. E os outros que correram 3,52, 53, mortos pós-prova, e ele não. Ele tranquilo. Isso nele é o que mais me assusta, sabe? O ano passado, quando ele correu bem aquela milha, os 3.000 também, 2.000, que ele bateu o recorde mundial, ele chega como se não tivesse corrido. Isso é assustador. Assim, pra gente que vive isso, sabe o quanto dói um 1.500 forte, uma milha, um 800. Pra ele parece brincadeira, sabe? Eu sei mais que os outros. Eu acho que dá para ver pelo jeito que eu chego nas provas ali, que eu sei bem mais que os outros. Capaz. Mas assim, isso é uma coisa, falando pontualmente dessa questão, assim, é uma coisa que há muitos anos, assim, olha, eu acho que eu nem estava na faculdade de educação física ainda, isso já faz muito tempo, e eu acho que isso foi uma coisa que me chocou, sempre me chamou a atenção. Isso aí eu vou dizer desde o tempo do Haile, talvez, desde o tempo do Bekele na pista, o quanto esses caras fora de série, depois veio ali, eu não vou colocar ele como um fora de série, tá? Mas eu vou dizer que ele é um bom atleta, o Mo Farah, era a mesma coisa. E assim, tu vai ver esses caras que despontaram, que foram muito vencedores na pista,
todos eles tinham essa questão parecida, sabe? Deles terminarem a prova e parecer que eles não correram, parecer que eles estão, tipo assim, no shopping. Vou sair daqui, vou dar uma caminhadinha ali. E eu sempre falei isso depois quando eu entrei na faculdade, já conversei com outros treinadores, com outros professores, assim, no sentido de, cara, qual é a magia? Qual é o segredo? Porque tem que ter alguma coisa que eles fazem diferente dos outros, porque tá todo mundo morrendo depois que termina a prova, todo mundo se joga, cai, ainda mais no 1500, que é uma prova que acaba com o ser humano. E assim, por que esses caras que ganham, esses caras são tão superiores, eles conseguem terminar a prova como se eles não tivessem feito nada? Isso, para mim, ainda é uma grande incógnita. Isso eu ainda não faço a menor ideia. Talvez eu tenha muito o sonho de, daqui a pouco, viver um pouco no Quênia, ou na Etiópia, ou na Uganda, para ver esses caras treinando, para ver essas pessoas, para ver convivendo com eles, para ver o que eles fazem de diferente, porque para mim não faz nenhum sentido. O cara bateu o recorde mundial, e aí a gente vai trazer também, né, o caso do Kripa, né, que chegou morto. Ele bateu o recorde italiano ou o recorde europeu? Não, deve ser italiano, né? Eu acho que foi italiano, né? 59 alto ali, ele correu, né? E ele. E o Kripa chegou vomitando mal, a imagem é forte, chegou bem ruim mesmo, assim. Então, é diferente, é diferente. O que esses caras fazem, tem alguma coisa que eles fazem que é diferente dos outros. Tem um ponto que uma vez um atleta falou para mim, e faz sentido mesmo, porque eu já vivi algumas vezes, é a questão da vitória, cara. A vitória em si, o cara chega muito feliz, ele consegue dar uma disfarçada, comemora ali e tal. Isso eu já sentia no Troféu Brasil e tal, que tu chega no Sul-Americano, aquela vez que eu ganhei, que tu chega morto, mas tu tá tão feliz que tu consegue, assim, tipo, parece que tu engana um pouco teu corpo. E aí depois, um segundo depois, tu morre, literalmente, assim, tu... Aí que vem a cansaço e tu fica muito mal. Então tem essa questão um pouco, sabe, de tu chegar ali, às vezes, com uma vitória. Até pode observar, assim, o cara que ganha, chega ali, tira foto, feliz. Às vezes o segundo lugar já chega, já bota a mão no joelho, meio frustrado e tal. Mas realmente, assim, eles chegam muito inteiraço, né? Que nem a questão do Kiplimo ali. Até depois ele deitou no chão e tal, mas assim, ele chega, cara, fazendo um sprint, abraçando, rindo, tirando foto. Isso é impressionante, né? Porque a gente vê na nossa realidade aqui, os atletas chegam muitas vezes e deitam, ficam mal pra caramba, um tempão, o Cripa ali, o italiano, né? Gente como a gente chegou vomitando, assim, tipo, passou a linha e foi. Não teve mais o que fazer. E aí existe esse diferencial, né? O que chama atenção muito é o Ingebrigtsen, assim, nesse sentido. O cara chega muito inteiraço. E até quando ele perde, né? Ele não muda assim, a mecânica, nunca. Ele chega do mesmo jeito sempre. Na Olimpíada ele foi quarto, mas tu vê que assim, ele mantém sempre a mesma mecânica de corrida, não se desespera. Isso chama muita atenção dele. E provavelmente é treino, né? É tudo treinável, assim, essa questão de ter sempre o mesmo comportamento, sabe? Ele tem a mesma dinâmica de corrida, ele tem a mesma mecânica o tempo inteiro, né? E é uma mecânica um pouco diferente, né, da maioria, né? Ele é uma mecânica que parece meio durona, né? Uma mecânica meio travado, uma mecânica meio, sei lá, eu acho que ele tem o ombro mais largo do que a maioria, ele corre empinadinho, assim, é um negócio, é diferente, né? É uma coisa muito sequencial, de muita cadência, muito sempre igual, muito sempre igual. E é surreal. E uma coisa que eu ia falar até antes, tu trouxe esse negócio de ter muita gente correndo bem e veio na minha cabeça e depois acabou passando só para trazer, para trançar um pouco com o que a gente está falando. Há alguns anos houve uma fofoca, um bastidor, uma informação talvez, de que a World Athletics, eu acho que ainda a IAAF na época, estava pensando em acabar com as competições de cross, porque não tinha mais graça, né? Porque sempre ganhava ou um etíope ou um queniano. E aí não tinha graça no sentido de patrocinadores não quererem mais estar colocando dinheiro para sempre o mesmo cara ou os mesmos caras vencerem a prova. E aí eu acho que, assim, talvez uma teoria da conspiração que eu acabei de criar na minha cabeça, mas assim, eu acho que
os europeus, houve um trabalho muito grande dos europeus, e a gente está falando aí dos noruegueses, a gente está falando dos ingleses, a gente está falando do que tem muita tradição, os ingleses sempre tiveram muita tradição, mas está falando dos ingleses, dos noruegueses e outros países ali, os espanhóis, os portugueses, tipo assim, a gente está falando de uma evolução de outros países. A Noruega, há muito tempo atrás, ninguém ouvia falar dos atletas noruegueses. Hoje os caras têm 2 recordistas mundiais no atletismo, né? Então, assim, 2 que eu lembrei agora, mas não sei se tem mais algum. Os belgas na velocidade começaram a aparecer também. Então, assim, eu acho que houve um trabalho na Europa. Os Estados Unidos sempre houve esse trabalho. Os Estados Unidos sempre foram referência em atletas de alta performance. Mas, assim, eu acho que houve um trabalho desses outros países visando, tipo assim, cara, se os caras conseguem, a gente consegue também, sabe? Vamos para cima, vamos tentar, vamos trazer gente, vamos investir. E eu acho que houve um pensamento muito de tentar desbancar os africanos nas provas de longa distância, e é uma coisa que a gente tem visto. Na maratona a gente ainda não conseguiu, a gente não viu isso ainda na maratona, mas eu acho que caminha, né, a passos talvez um pouco mais lentos, para que os europeus também tentem aumentar essa competitividade nas provas mais longas como a maratona, né? Eu acho que o que mudou muito hoje é essa questão da informação, né? Porque talvez, também, teorias, talvez antigamente a questão dos africanos era mais fechado, né? Não era, as pessoas não conseguiam ir lá ver o que eles faziam, não tinha informação, não tinha questão de publicação tão fácil de ser encontrada. Hoje, cara, qualquer atleta que quiser vai lá pro Quênia, item, e convive com os caras, tá junto com os caras, né? Consegue ver o Kipchoge treinando lá na pista de terra, na pista de sintética, consegue ver aonde tá o Kiplimo, e isso com certeza é um dos fatores, né, que fez com que os europeus evoluíssem também. E a gente vê muito cara que corre super bem da Europa que tá no Quênia treinando. O primeiro exemplo, acho que mais recente, foi aquele atleta, Suíço. o suíço, exato, o suíço que correu super bem uma meia, e aí foram ver, mas o que esse cara faz? Pô, tá no Quênia há tantos tempo lá com os caras, junto com os caras, rotina dos caras, treinando junto. E eu acho que esse suíço meio que quebrou muito, né? Que os outros falaram, opa, o caminho acho que é por aqui também. Depois tiveram aqueles 2 irmãos, que depois um deles acabou sendo pego no doping, ou os dois, não lembro. Acho que um só foi pego no doping. Os 2 irmãos gêmeos, os Robertsons, da Nova Zelândia, que se mudaram para o Quênia também. Mas o suíço, que me fugiu o nome dele agora, ele meio que assombrou o mundo, né? Numa meia. E aí ele correu, acho que 59 baixo na meia na época. É isso. Só que depois ele não deu muita sequência, ele não teve tantas boas marcas, né, na sequência da carreira dele, mas, cara, ele mora no Quênia até hoje, é casado com uma queniana, então, tipo assim, ele criou raízes realmente no país, né, e eu acho que realmente ele foi o primeiro cara que talvez tenha desmistificado, assim, ou talvez, tipo assim, os europeus ou até os americanos tentaram pensar formas diferentes de treinamento, pensar coisas que pudessem ser feitas de formas diferentes, mas que daí chegaram e viram que os caras faziam o básico bem feito e que isso era o suficiente, sabe? Que o segredo está no volume, no aguentar, no suportar o treinamento, no dia a dia, no 2 sessões de treinamento E diário, na altitude também, né? e na altitude também. E assim, eu nem vou trazer, eu acho que assim, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, mas assim, eu nem vou trazer questões de doping, questões de medicamentos, isso aí eu acho que não entra nesse momento, porque a gente não pode acusar alguém que está fazendo resultado ou que é testado, falar do doping, mas tem algumas questões de treinamento, né, que eu acho que foram desmistificadas também com esse intercâmbio de pessoas indo e vindo da África, né? É exato, né? As marcas estão evoluindo, muita gente fora da África, que uma vez, o Marilson, né, ele foi o primeiro Sim. não africano a baixar de 1 hora, e aí hoje muitos caras passaram ele, né, infelizmente, mas o Marilson na época foi um dos primeiros, e hoje a gente vê que tem muito atleta europeu, americano, que baixou de 1 hora na meia, que era antes algo muito raro de acontecer, e hoje, na questão do fundo como um todo, né, hoje tá, assim, é muito fácil a gente ver grandes marcas
E pode ser realmente essa questão, além de tudo, mas os tênis de placa, eles, sem dúvida nenhuma, vêm para ajudar nisso. Porque assim, que nem eu falei, é um passado muito, muito recente. O Rio 2016, o Kipchoge ganhou com o Nike Streak Fly, se eu não me engano. Que era um tênis, eu até tive esse tênis. Cara, um tênis bem baixinho, ele até era gostoso de correr e tal, mas não tinha. Ué, é um tênis normal, entendeu? Não tinha placa, não tinha um tênis que era leve pra caramba, mas baixinho, não tinha retorno, nada. 2016, cara, a gente tá falando de 9 anos atrás, sabe? Então, revolucionou mesmo essa questão da tecnologia dos tênis, e sem dúvida nenhuma, as marcas estão aí pra dizer, né? Essa questão de tanta gente hoje correndo 2:02, 2:03, 2:04, né? Tantos homens, alguma coisa além tem, né? E isso a conta a gente coloca um pouco para a conta dos tênis. E assim, e não foi só no masculino que teve grandes marcas. A Faith Kipyegon correu a segunda melhor marca da história no 1500 ou na milha? Agora me Porque fugiu. ela é recordista, né? Ela é recordista, ela correu recordista, isso, e ela correu a segunda melhor marca da história. Ficou próxima do recorde mundial dela mesma. E tivemos aqui, né, na América do Sul, a Edmar Brea, da Venezuela, correu 31:47 na rua, né? Recorde sul-americano dos 10 quilômetros. Exato, né? Ela correu em Castellón e, cara, esse recorde era de uma brasileira, né? A gente comentou. Não, era da Flor Borelli. Flor Borelli. Era da Flor, o 10 na da rua? Flor Borelli. Era 31:59. Ah, já era da Flor, tá. Porque até saiu que era da Carmen, né? 32:03. Sim. Mas então era da Flor. Eu acho que é uma passagem da Flor, talvez. Eu vou até olhar aqui, porque, se eu não me engano, na World Athletics ainda está como se fosse da Carmen. Aqui diz, na informação que eu tenho aqui, a Flor bateu em 2023, em Miramar, na Flórida, 31:59. Mas não tem mais muita informação além disso. Mas será que na rua mesmo? Não era na rua. Tá. Mas eu acho que é bom, né? A gente vê aí, em 2 anos aí, pelo menos 2 mulheres da América do Sul correndo abaixo de 32, né? Que ainda é muito distante do nível mundial, muito, muito, muito longe. Mas é bom, né? Ver que uma venezuelana, uma argentina, algumas peruanas, algumas bolivianas, tipo, tem feito marcas, né? Importantes no cenário sul-americano, principalmente, mas entrando, talvez, botando um pezinho no cenário mundial, que é uma coisa que a gente sempre comenta aqui, né? Que a gente tá meio carente, né? De ídolos aqui de ídolos aqui da América do Sul. Exato. Voltando para Edmar Brea, pois no site da World Athletics não tá esse resultado da Flor. Ela é recordista do 10.000, ela é recordista sul-americana, 31:33. Mas do 10 km não consta aqui, né? Até saiu, sim, acho que no Doidos por Corrida, que ela tinha quebrado o recorde da Carmen de Oliveira. Provavelmente ele se baseou no site da World Athletics. Mas talvez seja da Flor mesmo, né? Ela vem correndo muito bem aí até a maratona. Mas a Edmar Brea, cara, pra quem não conhece ela, é uma venezuelana. Elas são em 2 irmãs. E a irmã dela, cara, é um fenômeno também. A irmã dela é a Joselyn Brea. A Joselyn Brea, ela é recordista do 3.000 sul-americano, 8:43. Ela é recordista do 5.000, 14:36. Ela é recordista da milha, 4:27. Assim, a Joselyn foi para a Olimpíada ano passado, representando a Venezuela. É um fenômeno mesmo, assim, correu 14:36 ano passado, no 5.000. E a Edmar é a irmã mais nova dela e correu agora 31:47, batendo esse recorde do 10 na rua. É muito legal, assim, cara, essa genética é muito boa, né? Porque, caramba. E aí elas que há algum tempo já elas moram na Europa, sabe? A Joselyn, pelo que eu sei, ela fazia aquatlon, que é corrida e o que mais? Natação. Se é com Natação? Aqua. Se é com Aqua. É verdade. Aqua, do latim.
Pô, falta essa aula aí, cara. Ela foi campeã mundial de aquatlon, a Joselyn, e aí acabou migrando agora pro atletismo. Ela foi campeã Jogos Pan-Americanos também. E a Edmar Breia, que agora corre o 30 e 47, legal. Duas atletas venezuelanas. E mostrando que a América do Sul, né, o Brasil está um pouco parado, mas os outros países da América do Sul vêm correndo muito bem, assim, no feminino, principalmente, o fundo, né? Muitas atletas correndo bem maratona, 10 km, meia. E a gente vê essas venezuelanas. A Venezuela que, cara, é um país que tá com grandes atletas, assim, atualmente. Tem essas irmãs. A gente tem um atleta do 800, que ele é o atual campeão dos Jogos Pan-Americanos, correu 44. A gente tem do salto triplo também, né? E a gente tem também um atleta do salto com vara, também tem resultados bem expressivos. Então a Venezuela aí com grandes atletas. E muito legal. E além disso, cara, a gente teve também outro, aproveitando recordes sul-americanos pra gente matar aqui, a gente teve outro recorde bem expressivo, que foi nos 5.000 indoor, que o Grant Fisher bateu o recorde mundial. Dentro da prova, cara, a gente teve um uruguaio que correu 13 e 14 nos 5.000 indoor. Ele bateu um recorde que era bem antigo, do Antônio Cílio, era 13 e 42 indoor, bem antigo. E, cara, ele estraçalhou esse recorde, né? 13 e 14. O Valentim Soca, o nome desse uruguaio, ele estuda nos Estados Unidos, treina lá e vem correndo grandes marcas, campeão sul-americano em 2023, no Sul-Americano de São Paulo, no 5.000. E vem correndo muito bem. É um jovem também, ele é bem jovem esse atleta. E bateu um recorde mundial. Mais um recorde, cara, que cai do Antônio Círio. Eu fico triste porque eu conheci o Antônio Círio. Tu conhece ele? Sim, Eu sim. conheci, teu pai principalmente. Eu conheci ele numa competição em Portugal. Eu tava lá no Meet em Portugal. E ele tava acompanhando alguns argentinos. Cara, um senhorzinho assim, gordinho. Não, sabe quando tu vê a pessoa ali, mas tu não sabe quem que ela é e tal. E aí, um dia eu conversando com os argentinos ali no meeting, eles, tu sabe quem que é esse cara aí? Eu falei, não sei. Pô, esse cara aí é o recordista sul-americano era do 5, o Marilson bateu o recorde dele, recordista vários recordes, cara, vários recordes. E eu, cara, eles começaram a falar as marcas dele, eu falei, meu Deus, esse cara é um fenômeno. E aí eu fui conversar com ele e tal, falei, sou do Rio Grande do Sul. Ele, conheço o Paulo Silva. E foi, até mandei uma foto pro teu pai nem reconheceu ele. E a gente conversou, assim, ele mora lá na Espanha, mas um cara, assim, fenômeno, e os recordes dele estão caindo, né? Os recordes, legal, né? Evolução, mas é um cara que fez muita história ali nos anos 90 e agora é mais um recorde que cai, né? Do indoor, Valentim Sox Uruguai correndo 13 e 14. Assim, só aproveitando o parênteses Antônio Círio no nosso podcast, que ele vai estar no Brasil agora, acho que início do próximo mês. Já marcamos uma janta, inclusive. Eu estive na casa dele lá na Espanha também. Ele mora pertinho de Madrid. No ano retrasado eu estive lá, a gente jantou junto na casa dele. Ele é bem amigo do meu pai há muito, muito tempo. E assim, cara, é muito legal, assim, eu sou um cara que eu adoro escutar história de atleta, eu adoro escutar histórias de competição, do passado, principalmente, assim, cara, um cara extremamente simples, um cara extremamente humilde. Eu já tive a oportunidade de rodar com ele, logicamente, ele, né, já estava bem mais velho, e eu rodei com ele em 2013, ele foi lá no sítio, a gente passaram uns dias lá com a delegação argentina que veio correr o Mundial Master, que foi no Brasil. E aí que eu conheci ele bem, ficamos lá, comemos churrasco, rodamos junto. Então foi bem legal. E para a galera que é mais nova, eu vou passar aqui, que não conhece o Antônio Círio, que é um dos grandes atletas da história da América do Sul aqui. Eu vou passar aqui as melhores marcas dele, só para vocês terem uma noção, tá? Eu vou passar o ano e a melhor marca. Ele correu 10 mil metros em 93 para 27,38, tá? Que foi recorde sul-americano na época. Ele correu a meia maratona para 1h00:45 em 98. E são tempos maravilhosos hoje, ainda, né, mais de 20 anos depois. Ele tem na rua 27,51 no 10 quilômetros
ele tem nos 5 mil metros 13:19:64, que foi o recorde que o Marilson também bateu depois, foi recorde sul-americano. Ele tem na maratona 2:09:57, e no 3 mil metros ele tem 7:50, 7:50:15, e nos 5 mil metros em pista indoor ele tem 13:42. Então, assim... Esse recorde caiu agora, né? Caiu agora. Então, assim, ele é recordista ainda ele é recordista nacional ainda, né? Do 5, do 10. Dos 5 mil de prova curta. Ele é recordista nacional do 10, recordista nacional da meia maratona, e ele é recordista diária ainda do 4x800. Nossa, 4x800. Isso não acontece muito, mas eu exemplo tá aqui no site de Atléticos aqui, 4x800, 7:44. Eles têm o recorde de continental dessa prova. Então, assim, é um cara que foi um fenômeno, é um cara que é absurdo e que é toda a nossa referência para o Antônio Cílio aqui nesse parênteses que a gente fez. É tão legal, né, quando a gente conhece as pessoas, a gente vê, cara, humildade, sabe? Conversei com ele um tempão, ele não falou nada sobre, assim, eu fiz, eu fui, eu corri tanto. Cara, super tranquilo, acompanhando nesse meeting que eu corri lá em Lisboa, tinha, cara, uns 4, 5 argentinos lá, ele acompanhando o pessoal, sabe? Dando dicas, conselhos, assim. Então, muito legal quando essas lendas aí têm essa humildade, né, cara, de estar junto com os mais novos, que não tem resultados tão expressivos, porque pra gente é referência máxima, com certeza, né? Quem me falou ali, um atleta argentino que me falou dele, assim, cara, o olho brilhava, sabe? Dizer assim, nossa, o Antônio Cílio tá aqui com nós, ele tem essas marcas, né? O atleta falou muito, assim, dos 5 mil, né? 13:19 que ele tem, que o Marilson quebrou na época, era o recorde sul-americano. Muito legal. A gente tá quase 1 hora de papo, Paulinho. Vamos rapidamente só recapitular aí esses 9 dias insanos que aconteceram. 8 de fevereiro, o Grant Fisher bate o recorde. Esse a gente já falou no último episódio, 7:22, bate o recorde de 3 mil indoor. Dia 8, no mesmo meeting, o Nuguzi corre 3:46:63. E aí, dia 13 de fevereiro, que foi quando a gente errou o nosso palpite, o Ingebrigtsen corre 3:45:14, bate o recorde mundial da milha e do 1.500. E aí ele posta no Instagram dele, cara, provocando, né? Ele postou provocando o Guzi, assim, tchau, teu recorde no Guzi, tô louco pra... Desculpa. Isso, e deu uma provocada e falou que tá louco pra enfrentar o do Guzi. Então, esse confronto vai ter que sair. Será que vai sair no Mundial? Eu creio que sim, né? No Mundial com certeza, e assim, aí eles vão pra cima do recorde mundial do 1.500, né? Aí esse recorde vai tremer, esse recorde ele vai... O de pista outdoor, né? Esse recorde ele vai ter que ser quebrado no Mundial, ele não tem outra opção. Eu não sei se no Mundial, mas, cara, vão organizar algum meeting pra eles ir pra cima desse recorde mundial outdoor 3:26 do Guerrouge, que muitos torcem pra que não seja quebrado, mas que eu acho que é a questão, assim, é uma consequência, né? Bom, seguindo, a gente teve dia 14 de fevereiro o Grant Fisher batendo o recorde dos 5 mil indoor, correu 12:44:09 em Boston. Agora ele tem o recorde tanto dos 3 mil quanto dos 5 mil indoor. Depois do dia 16 a gente teve o recorde mundial dos 20 quilômetros de marcha atlética. Um japonês, ele correu 1:16:10. Paulinho, faz aí quanto que dá por mil isso aí, cara. 1:16:10, marchando 20 quilômetros. E aí, dia 16 também a gente teve o recorde absurdo Kiplimo, que correu 56:42 na cidade de Barcelona. É 1:16:10, quanto né? que 1:16:10, 20 km marchando. Quanto dá por mil isso aí, pra gente ter uma ideia? 3:49. Tá louco, né, cara? O cara marchando 20 km, 3:49 por mil. Você que está ouvindo, tente correr aí 20 km a 3:49. E o cara vai estar... Pensa que o cara vai estar marchando do teu lado. Marchando. Enquanto tá correndo, se matando. É surreal. Nesse mesmo meet, creio que nesse mesmo meet, o nosso brasileiro Caio Bonfim bateu o recorde brasileiro, bateu o recorde nacional, 1:17 alguma coisa, não sei quanto que foi,
Mas parabéns aí pro Caio que bateu o recorde e mostra que mesmo depois da Olimpíada, né, com certeza a vida dele mudou. Ele se mantém, cara, muito legal, porque às vezes tem atletas que acabam que não sabem lidar, né, com essa fama que realmente a medalha olímpica dá. E o Caio já tá mostrando aí que pô, foi medalhista olímpico, tá participando, fazendo várias campanhas, vários eventos, e mesmo assim vem correndo muito bem e mostra que ele bateu o recorde brasileiro de 1:17 na marcha atlética e grandes esperanças para nós ir para esse Mundial em setembro de estar medalhando de novo. E assim, já falamos em outros episódios do Caio Bonfim, e a gente sempre deixa claro aqui que nesse programa é muito fã do Caio Bonfim. O Caio é gente boaça, cara. Esse é outro exemplo, assim, tipo, padrão Antônio Cílio. O Caio é uma pessoa ímpar, sabe? Que eu já falei, tive a oportunidade de rodar com ele alguns dias nos Jogos Pan-Americanos. E, assim, pá, gente boa demais. A gente trotou ali, aqueceu junto alguns dias. Ele até trotou, cara, até trotou, tinha que ter filmado um trotinho ali, porque a gente só vê esses caras marchando, né? Mas o Caio, com certeza, assim, se botasse numa corrida de rua, o cara correndo, o cara deve ir super bem, mas eu acho que não dá, porque acho que a questão da técnica e tal acaba um pouco atrapalhando. Mas Caio Bonfim aí, a lenda, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, na marcha atlética. Eu acho que vamos nos encaminhando para os finalmente deste programa. Acho que a gente não conseguiu trazer tudo que a gente gostaria de trazer e todos os prints que nós colocamos que nós nos mandamos, né? Não falamos absolutamente nada do field, né, da Maratona de Londres. Acho que podemos deixar para o próximo episódio, Vai que a ficar para a Maratona de próxima. Londres vai ser na Dá tempo, né? sequência. Mas assim, só para deixar um pequeno spoiler, né? A gente pode dissecar isso aqui de outra forma, mas além do Kiplimo, né, que vai correr Londres, vai estrear em Londres, vamos ter E do Kipchoge Kipchoge. e vamos ter Bekele. Então, assim, Vamos ter Tolar. O Tolar é o quê? Tameratola, Campeão. Tameratola. Ele é campeão? Não, quem ganhou a Olimpíada? Não foi. Não, o Tameratola ele ganhou já, ele ganhou Majors, espera que eu já te digo qual é. Já ganhou Não, ele foi Majors, campeão né? olímpico em Paris, campeão olímpico em Paris, campeão olímpico em Isso. Paris. Não tô ficando louco, não. Exatamente, Tameratola. Então, cara, a gente vai ter simplesmente o campeão olímpico de Paris contra o campeão olímpico do Rio de Tóquio e contra o Kiplimo, recordista mundial da meia, e contra o maior de todos. Contra o maior de todos. É só isso. É. Só isso que pode falar. Cara, que field, embora o Bekele nas minhas fichas, né, eu acho não que tem mais, mais não tem mais como. eu acho que é mais o marketing da prova em si, de contratar ele, dizer, pô, Bekele tá de novo aqui. E pela questão de, pô, uma presença desse cara no evento traz muita gente, né, pra querer estar lá, tirar uma foto com ele. Muito legal. E só uma fotinho da largada ali, dessas lendas, cara, absurdo, né? Vou falar sobre isso. E vamos falar também do próximo, talvez, de frequência cardíaca. Que o Paulinho, esse assunto deve ser assim, ó, precioso, porque o Paulinho tá enrolando há uns 2 meses pra falar sobre isso. Eu não sei o que é. Eu não tô enrolando, só não deu tempo, cara. Acontece coisas no mundo que a gente não consegue. A vida é muito dinâmica. Mas eu não sei o que é que ele assim, quer saber. Mas deve ser um assunto maravilhoso, né? Quando vê um assunto horrível, ninguém gosta, né, cara? Mas é isso. Semana que vem prometemos aí falar sobre Londres. Criem expectativas. E essa semana, se tiver algum meet aí importante, vamos pedir para os caras parar de bater um pouquinho de recorde mundial, senão nossa pauta aqui fica muito cheia, cara. E é isso, basicamente. A gente falou o que nós gostaríamos. Teve alguns recordes nacionais aí que a gente não conseguiu falar, mas a gente falou o principal, talvez. E semana que vem a gente promete também aí de falar as parciais do Ingebrigtsen para vocês terem uma ideia das parciais a cada 100 metros, que saiu uma análise nessa milha, o quanto que ele correu, porque também é absurdo, assim, cara, é um reloginho, um reloginho, assim, ó, tu vê que as parciais são muito parecidas, sabe, o cara é um robô, realmente, o Ingebrigtsen é um robô que às vezes no final falta um gazinho e ele perde, mas nos campeonatos mais importantes, né, que não tem nenhum coelho, mas colocando o coelho, cara, é muito difícil de ganhar ele, porque
ele mantém aquele ritmo e é impressionante, né? Não, é isso, é isso. O Ingebrigtsen, ele é surreal, é surreal. A gente vai dissecar todas essas informações no próximo episódio, aí não vai dar tempo de falar da frequência cardíaca de novo, mas aí a gente vai, em algum momento, a gente vai fazer isso. Vai virar uma audionovela, a gente vai fazer sobre a frequência cardíaca. Fechou. É isso aí, mais um. Obrigado a quem esteve até aqui agora, né? Quem nos acompanhou até o presente momento. Eu sei que muitos não. Hoje eu conversei com o Fabiano, o cara que passou. Ele disse: pô, eu escuto todos, às vezes não até o final. Eu disse: não, compreensivo, né? Abraço, Fabiano. Um abraço para ti. Se tu escutar até o final hoje, a gente vai te dar um presente. Mas é isso. Obrigado a todo mundo que acompanha, que tá aí nos ouvindo. E semana que vem voltamos com mais bobagens e análises sobre o atletismo brasileiro e mundial. Fechou? Um forte abraço para todo mundo aí. Nos vemos na próxima terça-feira sem falta. Um abraço. Valeu, falou.